Olá, turma. Então, voltando para mais uma aula sobre a frente 4, que foi a última aula que nós tivemos presencial. Nós paramos num exemplo e não conseguimos concluir, né? Então, vamos começar a entender um pouquinho das relações trigonométricas. Não tenham ansiedade, calma que não é difícil. Parece difícil, mas não é. Vamos lá, então. Vocês já aprenderam nos anos anteriores seno, cosseno, tangente. Porém, existem algumas relações que são inversas ou secundárias, que nós chamamos na trigonometria, né? Essas funções são a secante, a cossecante e a cotangente, que nada mais é de assim, por exemplo, a secante é o inverso do cosseno, né? Então, por exemplo, se o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, a secante vai ser o contrário, vai ser a hipotenusa pelo cateto adjacente. Um exemplo com número para ficar mais claro. Vamos supor que eu falo que o cosseno é 2/3. A secante vai ser 3/2. É só inverter. Isso com todas essas relações. A cossecante é a relação inversa do seno. Você sabe que o seno é cateto oposto pela hipotenusa. A cossecante seria o contrário. A hipotenusa dividido pelo cateto oposto. E a cotangente é a relação inversa da tangente, né? 1 sobre tangente. Então, se a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, a cotangente seria o cateto adjacente pelo cateto oposto, tá? Então, por exemplo, aqui se fosse 4/5 a tangente, a cotangente seria 5/4. Basicamente é isso, é só inverter, tá? Então, vamos lá ver um exemplo aí para ficar claro. E é importante você memorizar quem que é inverso de quem. Isso vai ajudar na hora de resolver exercício. Então, a secante e o cosseno são inversos, tem que saber quem é inverso de quem. A cossecante e o seno são inversos, e a cotangente com a tangente é mais fácil de memorizar, elas são inversas. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo, inclusive, nós começamos em aula e não acabamos, né? Foi a última aula que nós tivemos. Vamos fazer ele completinho. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui que o seno de x é igual a 1/3. E foi dado essa informação aqui, ó. Até grifar aqui. Então, gente, a gente tem que ter muita calma na hora de interpretar um exercício, que às vezes parece uma coisa difícil, não é? O que significa isso daqui, ó? Com π sobre 2 menor que x menor que π. Significa que esse ângulo está entre o π sobre 2 e o π. Quem que é π sobre 2? Π sobre 2 seria o ângulo de 90 graus. Né? E o π seria o 180. Então, deixa eu pegar um desenho aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Depois a gente vai voltar nesse desenho, mas aqui, ó, o π sobre 2 seria aqui. E o π seria aqui. Então, esse ângulo que ele está trabalhando está nesse quadrante, que no caso é o segundo quadrante, tá? Então, essa informação é importante numa parte do exercício, ó. Então, vou até marcar aqui, ó, segundo quadrante. Professor, por que não marca segundo quadrante? Vocês têm que saber todas as nomenclaturas, né? Então, isso significa segundo quadrante. A gente vai usar depois. Agora é para calcular os valores das demais funções trigonométricas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a estratégia do exercício para ver o que é para ser calculado. Ó, o que é para calcular? Foi dado o seno, você vai ter que calcular o cosseno, vai ter que calcular a tangente e as inversas dela, né? Que é a secante, a cossecante e a cotangente. Nossa, quanta coisa. Mas vamos lá por partes. Se eu calcular o seno, aliás, o seno já foi dado. Se eu calcular o cosseno e a tangente, o restante é só inverter. Mas não tem problema nenhum. Então a estratégia do exercício é esse, ó. Vamos calcular o cosseno e a tangente. Sabendo seno, cosseno e tangente, é só inverter o resultado, que vocês vão ter todas as demais funções trigonométricas. Para isso, a gente vai usar aquela relação que eu passei para vocês, que é a relação fundamental da trigonometria. Lembra qual que é? Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, ó, nessa relação fundamental da trigonometria, eu vou fazer as substituições, ó. Não foi dado o seno? Então, se eu substituir o valor do seno, eu vou descobrir o cosseno. Então, eu já vou ter mais uma
parte do exercício feito. Então, vamos focar nisso aqui, ó. Vamos calcular o cosseno, que o seno já foi dado. Então, substituindo aqui, ó, o seno de x é 1/3. Então, vai ficar 1/3 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Agora é só desenvolver a equação, né? Ó. 1/3 ao quadrado é 1/9. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Como uma equaçãozinha, vou passar esse 1/9 para o lado de lá para isolar aqui o cosseno de x. Ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. Temos uma subtração de fração ali, né? Poderíamos fazer MMC, mas fica mais prático fazer assim, ó. Aqui vai ser sempre 1 inteiro. Então você usa a estratégia aqui, ó. Se aqui é 9 o denominador, 1 inteiro eu vou colocar 9/9. Aí não preciso fazer MMC. No lugar do 1 eu coloco 9/9. Tá? Menos 1/9. Ah, se isso aqui fosse 1/5, colocava 5/5. Ou faz o MMC, né? Aqui o cosseno ao quadrado de x é igual a 8/9. E agora, operação inversa da potência, raiz quadrada. Então, cosseno de x é igual a raiz quadrada de 8/9. Só que agora a gente vai ter que tomar um cuidado aqui. Ó, aqui que vai entrar essa parte aqui, ó, do segundo quadrante. Nós temos que saber o sinal dessa função do cosseno, se ele é positivo ou negativo. Então, eu explico sempre usando as bolinhas aqui, fica mais fácil. Eu desenhei 3 bolinhas aqui para mostrando para vocês de vez em quando. Ó. Ó. Segundo quadrante. Ó. O cosseno ele é negativo nesse quadrante. Lembra que cosseno é a projeção no eixo x? Ó. No eixo x para cá é positivo, para cá é negativo. Então, no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, isso é importante, colocar o sinal dele. Então, aqui, como a raiz quadrada poderia ser mais ou menos, eu vou só considerar o valor negativo. Por quê? Porque o cosseno do segundo quadrante é negativo. Aí vai ficar assim, ó. Raiz de 8, negativo, tá? Que eu não tenho a raiz exata, e a raiz de 9 é 3. Se eu simplificar essa raiz, né, ó, raiz de 8, deixa eu fazer aqui no cantinho para vocês verem, caso esqueceram, né, ó. O 8 seria assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2, que é 2 ao cubo, concorda? Então, como isso aqui sai da raiz, vai ficar 2 raiz de 2. Então, aqui vai ficar menos, deixa eu ver se tem quadrado aqui, 2 raiz de 2 sobre 3. Pronto, ó, já calculamos, já tínhamos seno e cosseno. Agora, como que a gente vai calcular, por exemplo, falta tangente. Vamos calcular as primárias primeiro. Primária primeiro fica bom, hein? Vamos lá. A tangente foi uma outra relação que eu dei para vocês. É assim, ó. A tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Como eu já tenho os dois valores, vamos substituir, ó. Quem que é o seno de x? Foi dado no exercício, 1/3 sobre o cosseno de x que eu acabei de achar aqui, ó. Menos 2 sobre raiz de 3. Opa, que perdão. Eu vou rabiscar essa raiz de 3 aqui que eu fiz errado, tá? Desculpa aí. Só menos 2 raiz de 2 aqui, eu copiei errado. Tá para entender? Então, ó, o cosseno é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Desculpa o rabisco aí, tá? Como que eu faço uma divisão de fração? Copia a primeira fração, inverte a segunda. Então aqui vai ficar 3, que era o denominador, menos 2 raiz de 2. Posso cortar esse 3 com esse 3. Aí o que nós vamos obter aqui depois? 1 sobre menos 2 raiz de 2. Certo? Só que tem um probleminha. Quando dá raiz quadrada embaixo, ou qualquer raiz embaixo, a gente tem que racionalizar o denominador. Vou continuar aqui embaixo.
que é racionalizar denominador? É você multiplicar para o número aqui para cancelar a raiz. No caso, como a raiz de 2, se eu multiplicar a raiz de 2 com a raiz de 2, ela vai cancelar. Então, o que vai acontecer? Vai ficar negativa essa multiplicação, né? Raiz de 2 sobre... Ó, vamos esquecer esse 2 por enquanto aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4, que é 2. Vezes 2 dá 4. Ó, pronto, já temos a tangente, o cosseno. Tangente, o cosseno e o seno que foi dado. Agora a gente vai ter que calcular as outras relações. Ó, vamos calcular aqui então nesse cantinho, acho que cabe aqui ainda. Vamos lá. Deixa eu fazer uma risquinha aqui para não confundir. Vamos primeiro calcular a secante, por exemplo. Ó, a secante de x, o que é a secante? Vamos voltar lá em cima. Não é o inverso do cosseno? Então é só você pegar o valor do cosseno e inverter. Ó. Quem quer o valor do cosseno? Ó? O cosseno é esse valor. Então eu vou inverter. Ó. Vai ficar 3 sobre negativo, tá? 2 raiz de 2. É só inverter. Aí tem aquela parte chata de sempre, né? Que aparece uma raiz embaixo. Vamos aplicar de novo aqui, né? O que a gente tem que fazer? Racionalizar. Ó. Tô colocando colorido aqui para vocês lembrarem. Multiplicando em cima da menos 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Então já calculamos a secante de x também, certo? Vamos calcular agora, por exemplo, a cossecante. A cossecante, vamos voltar a folha lá em cima, é o inverso do seno. Então você vai pegar o valor do seno e vai inverter. Ó. Cadê? Ó? O seno, foi dado no exercício, era 1/3, né? Então a cossecante vai ser o contrário o inverso de 1/3, que é 3 sobre 1, que é 3. Ó. Encontramos a outra. E falta só a cotangente. Olha a economia de papel aqui, vai dar certinho. Quem que é a cotangente? É o inverso da tangente. A tangente me tinha dado 1 sobre... Aqui, vamos voltar aqui, ó. 1 sobre menos 2 raiz de 2. Eu poderia inverter aqui também, que dava na mesma, né? Então, o inverso da cotangente, ó, se eu inverter isso daqui, vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 1, que é menos 2 raiz de 2. Pronto? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, ou lá na intranet para a gente poder tirar essas dúvidas. Logo eu já vou passar algumas atividades para vocês fazerem sobre isso. Valeu!